Rapaziada, derrota do Vasco no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Um jogo que o Vasco não fez uma partida toda ruim. Tiveram momentos do jogo que o Vasco, inclusive, foi melhor do que o Atlético Mineiro. Eu, particularmente, gostei da postura que o time do Vasco adotou hoje no início do jogo, marcando em cima, não dando espaço ao Atlético Mineiro, sabendo que o melhor que o Atlético Mineiro tem é quando eles têm a posse de bola no campo de ataque. Aí eles conseguem criar superioridade numérica, um time que tem um bom toque de bola, consegue criar triangulações. Agora, quando o Vasco marcou o Atlético Mineiro na saída de bola contra lá o seu campo, o Vasco conseguiu bons resultados. O Vasco conseguiu recuperar a bola, conseguiu criar situação de gol, conseguiu ser perigoso e se manteve sem sofrer lá atrás. Isso até o time do Atlético Mineiro conseguir quebrar as linhas de marcação do Vasco e ir empurrando o time do Vasco para trás. Fora também um espaço que o Vasco tem, que já não é de hoje, entre os volantes e os zagueiros. Esse espaço aconteceu a mesma coisa contra o Atlético Paranaense no jogo de ida da Copa do Brasil. Espaço entre os volantes e os zagueiros. Toda hora a bola cavada. E aí o Léo Pelé entra na jogada. Porque o Vasco venceu o jogo por 1 a 0, fazia uma boa partida. Vasco não se acovardando, jogando como time grande, lá em cima do Atlético Mineiro, marcando pressão, recuperando bola, gol do Felipe Coutinho, golaço, jogada muito bem construída do Vasco, de transição rápida, e aí na qualidade do Coutinho o Vasco consegue encontrar o gol. O Vasco estava bem no jogo, o Atlético Mineiro que não estava bem, estava começando a ficar sem confiança na partida, o Emerson Rodrigues caindo bem para cima do Liango, o Coutinho encontrando espaço no meio de campo, o Verratti brigando muito lá na frente, Paulo Henrique e o Puma com a marcação bem encaixada pelo lado do campo. Só que aí entra a parada do Léo. O Léo vinha fazendo jogos ok, não estava sendo um grande zagueiro, mas não estava comprometendo. Só que, cara, quando é um jogo grande desse tamanho, é aquilo que eu falo sobre o Léo. O Léo Pelé joga de fralda, rapaziada, nesses jogos grandes. É uma boa pessoa, pode ser um ótimo ser humano, mas como zagueiro não dá. Ele perde todas as divididas pro Hulk. E não é que, porra, não, beleza, ele perdeu uma, duas, não. De 10 divididas ele vai perder 8 pro Hulk. O Hulk vai proteger e vai girar e vai ter o campo à frente. E aí o Atlético Mineiro começa a ser perigoso. Tanto que o gol que o Vasco sofre é de uma dividida perdida pelo Léo. A bola rebate. O primeiro gol que o Vasco sofre. E gol do Atlético Mineiro. A bola sobra pro Guilherme Arana, que tem a felicidade de fazer um belo chute e marcar o gol. E aí também o desencaixe do Puma, que marcou o chute cruzado do Guilherme Arana e entregou totalmente aquele lado para o Arana chutar, e ele chutou, foi feliz no chute e fez o gol. E aquele foi o momento do jogo que o Atlético Mineiro começou a empurrar o Vasco contra o seu campo. O Vasco ficou sem alternativa de contra-ataque, ficou sem conseguir prender a bola, observar as melhores possibilidades e lançar contra a última linha do Atlético Mineiro. A pressão pós-perda do Galo começou a funcionar. E aí, o segundo gol é que o Vasco leva mais uma vez o time do Vasco exposto em uma transição de defesa. E o Léo dorme no ponto, vê o Paulinho rasgando e fazendo gol em cima do Vasco da virada. Para você ser jogador de futebol, você não pode ter um segundo de desatenção. Você tem que ter uma boa visão periférica e observar o que está acontecendo ao seu redor, principalmente quando você é zagueiro. E aí, por conta não só do Léo, mas de todo o sistema defensivo do Vasco, mas o Léo aparece realmente como grande culpado, porque é o cara que foi o símbolo da perda da posse de bola e depois de não ter conseguido marcar o Paulinho para a virada do Atlético Mineiro. E aí o Vasco vai para o intervalo, tomando a virada de um placar e de um jogo que era muito bom, vira um placar ruim para o Vasco, porque o Vasco precisava buscar a vitória. No ruim do ruim lá o empate, 2 a 1 tá perdido? Não tá, o jogo tá aberto, o Vasco faz um gol aqui, é pênalti. Não está perdido, o Vasco tá vivo, o Vasco tá muito vivo ainda nessa briga. E o que eu vi no jogo de hoje, em alguns momentos, foi animador. Que o Vasco pode sim jogar e conseguir a vitória aqui em São Januário. Na sua moda, no seu jeito, e um 2 a 0 pra gente está classificado. Então não foi de todo ruim. Sempre é ruim perder. Mas a forma hoje que o Vasco jogou grande parte do tempo, sem medo, me animou. Me animou. O segundo tempo, o Vasco tem uma, duas oportunidades, tem aquele chute do Sforza, tem uma bola do Paí cruzada pro Vitor Luiz, que o Paí não estava impedido, que quase sai o gol do Vasco, mas o Bandeirinha, na safadeza de sempre, já levanta a bandeira, aí é um escanteio menos pro Vasco. Porra, é o que me deixa enojado.
Mas beleza, não foi a arbitragem o principal culpado pela derrota hoje do Vasco, nem de longe. O segundo tempo, o Atlético Mineiro teve suas oportunidades também de gol, mas foi um jogo mais controlado, mais em banho-maria. Só no finalzinho ali do jogo, passando dos 40, que o Vasco começou a pressionar. Também gostei da entrada do Paê, entrou bem no jogo, conseguiu articular algumas jogadas. O Jean Davi teve um pouco mais de dificuldade. Eu acho que o Vasco sentiu muito a saída do Emerson Rodrigues, de ser aquele cara rápido que estava puxando o contra-ataque, que estava causando desconforto ao Lianco. O Lianco estava receoso em relação ao Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues é um tipo de jogador que, cara, tá fazendo a jogada toda certa, que nem aquele lance que ele vai cortando, vai abrindo ângulo pra chutar, e quando ele corta pra esquerda, tu pensa, cara, agora vai fuzilar de esquerda e fazer o gol, e ele demora, o time errado dele não sai a jogada. É um jogador que tem talento, nasceu com ele o talento pro drible, nasceu com ele a velocidade. Se o Emerson Rodrigues melhorar essa tomada de decisão, que é algo que muitos jogadores têm dificuldade, ele pode ser um jogador útil pro Vasco. Ele já é útil, mas ele pode ser muito mais útil. E assim, a gente tem que pegar também e analisar. Hoje o Vasco jogando com muitos desfalques do seu time ideal titular. A gente perdeu o Adson, a gente perdeu o David. A gente foi perdendo os jogadores ao longo do caminho que enfraqueceram o nosso plantel. Sem falar de Jair e de Paulinho, que estão há muito tempo também lesionados. Que com essa turma toda em campo, eu tenho certeza que o placar do jogo hoje seria outro. Eu não tenho dúvidas. Com o Adson, com o próprio David, Vasco com a opção de meio de campo de um Paulinho, do Jair, o placar seria outro, mas não é ficar se lamentando. Agora, o que eu realmente não entendo é assim, o João Vitor deve estar treinando mal, não tem explicação. Pro Léo ser o cara encarregado de marcar o Hulk, porque o Hulk tem mais velocidade, tem mais força que o Léo, bota o João Vitor para esse embate com ele, um zagueiro mais firme, mais duro, nosso zagueiro de quase 8 milhões de euros ficando no banco de reservas. Um dos jogadores mais caros que o Vasco já comprou tá no banco de reservas. Mas é isso, cara. Mas é isso, rapaz. Não desanimar. Coutinho foi bem no jogo, enquanto não teve as câimbras, que depois ele saiu, até preocupou, mas foi bem no jogo o Felipe Coutinho, fazendo gol, mostrando toda a magia dele. E o Vasco tem chances de avançar. Não tô falando que vai passar, mas tem chance. Tem chance. Dá pra buscar. Vamos ver como foi Atlético Mineiro versus Vasco. Eu gostei muito dessa postura inicial do Vasco, marcando, recuperando bola no campo de ataque, sem dar conforto ao Atlético Mineiro. Essa enganadinha do Felipe Coutinho de que vai para um lado e vai para o outro, quebra muito a marcação do adversário. Essa bola que eu acho que era para o Piton ter levantado lá no segundo pau. Ele tentou fazer o passe no Coutinho na infiltração, mas estava muito bem marcado. Mas a postura inicial do Vasco, recuperando bola, adiantando as suas linhas, marcando em cima do Atlético Mineiro, foi algo animador pro torcedor. Eu sei que tem muito torcedor do Vasco com a memória recente do Vasco levando goleadas, sendo sempre um time muito fácil de ser batido, mas eu acho que isso não vai mais acontecer. O Vasco levar goleadas. O time do Vasco é competitivo. O Vasco compete. Pode não ser o melhor time tecnicamente, mas o time do Vasco compete. E aqui o espaço que o Atlético Mineiro deitou, né, no jogo. Esse espaço nas costas dos volantes do Vasco e entre os zagueiros, o Atlético Mineiro o tempo todo encontrava o passe ali, cara. E aí, beleza. Tem a questão dos volantes, mas os volantes estão sendo para marcar um pouquinho mais em cima. A zaga tem que adiantar. E aí que é o ponto ruim de você não ter uma zaga veloz. Mas aí, quando o Hugo Moura chegava, recuperava a bola. O Vasco estava bem na partida nesse momento. Muito bem. Se a gente tivesse conseguido manter 90 minutos como foi o início do jogo, a gente teria ganho a partida. Só que também entra erro individual, entra desencaixe. Um cara que hoje eu não gostei do jogo foi o Lucas Piton. Eu achei o Piton que... Eu acho que ele errou muito do que ele costuma errar. E aí o gol do Vasco. A construção do gol do Vasco foi bem legal, rapaziada. Eu vou trazer de novo lá desde o início pra gente acompanhar. Porque o Vasco recupera a bola, ó. O Vasco recupera a bola. Com o Emerson Rodrigues, ele puxa o contra-ataque. Ele liga no Verratti. E o próprio Emerson Rodrigues, ele ultrapassa todo o campo em velocidade. Mais rápido que o Lianco. Utiliza as costas dele. Engana que vai finalizar. Abre todo o espaço, ele percebe o Felipe Coutinho. E aí o Coutinho vai lá, só tem o trabalho de deixar o Rubens no chão e marcar o gol. Aí entra o talento individual, né? É o que eu sempre falei com vocês. Os adversários têm um respeito muito grande pelo Felipe Coutinho. Então eles sabem que qualquer cochilo vai dar merda. Ele achou que o Coutinho ia bater
por conta dessa enganada do Felipe Coutinho. Esse foi o ponto essencial pro gol do Vasco. Ó, esse engano do Felipe Coutinho que vai finalizar engana realmente o adversário. E quando você tem jogadores, por exemplo, o Luiz Henrique do Botafogo tem um engano de finalização muito bom, e o Coutinho também tem. A troca de direção do Coutinho é muito rápida. Então ele finge que vai bater, não bate, deixa no chão e faz um belo gol pro Vasco. E eu confesso pra vocês que eu achei que o Vasco manteria por mais tempo a vantagem. Porque tava bem no jogo. O Atlético Mineiro é um time forte, mas cara, é um time forte, ponto. Não é um time brilhante, genial. É um time que dá pro Vasco jogar contra. O Vasco mostrou que dá. Mais uma vez o Vasco, ó, recuperando bola, sendo perigoso. Felipe Coutinho sai, vai pro jogo, trabalha a posse no Puma. Vasco tocando de pé em pé. Outro também que eu achei abaixo hoje foi o Matheus Carvalho. Corre muito, se esforça, mas jogando muito para trás. Também achei ele com um pouco de medo hoje no jogo. Com medo de tentar um passe mais diferente. E o Coutinho caçado em campo. Eu ainda queria ver um Coutinho e Paes juntos. São dois jogadores de muito talento e muita qualidade para passe. Aí tem esse chute do Guilherme Arana. O Vasco começa a recuar, e esse que é o problema. Quando o Vasco começa a recuar, cara, a marcação do Vasco recuado não dá certo. Mais uma jogada do Vasco que poderia ser perigosa, né? Troma pra cá, troma pra lá. Cara, o Hulk é um jogador chato. É chato de marcar ele, mas também é um jogador que é chato porque, cara, é muita falta mentirosa que o Hulk sofre, mano. Na moral, dá uma revolta, o juiz marca. Tipo, isso aí, foi falta, não foi porra nenhuma, cara. Um com corpo pra lá, outro com corpo pra cá. E o juiz vai lá e marca falta que nem um cachorro, velho. O Léo tentando esse passe longo. Quase que o Batalha do Atlético erra. Você vê que o time do Galo tava tenso, que não tava conseguindo jogar? Tá vendo? Você percebe os caras errando. O Vasco forçando o erro, cortando linha de passe. Até que a gente começa a dar espaço para eles trabalharem nessa zona do campo. Aí o Atlético começa a ser perigoso. Esse lance é que o Maicon dorme de uma forma absurda. O Maicon dormiu, o Paulinho passou por cima dele e o Léo Jardim fez a defesa. Esse lance aqui foi um lance capital que fez o Atlético Mineiro acordar. Depois desse lance de perigo, o Atlético Mineiro acordou e melhorou muito no jogo. E o Vasco dormiu. Olha essa bola, toda hora era o Hulk encontrando essa bola de letra. Aí o Léo, cara, o Léo ele é um zagueiro azarado, mas essa mania dele de jogar toda hora assim no chão com esses toquezinhos, olha o que torna. E aí desorganiza completamente a zaga. E aí o Arana é muito feliz no chute. A bola praticamente indefensável pro Léo Jardim. O Léo Jardim teria que ter sido muito um goleiro acima da média para pegar essa bola. Que a bola vem alta, rápida, e ele pega de primeira. E o Léo Jardim quase que pega. Por pouco ele não consegue tirar da direção do gol. E aí vai da genialidade do Hulk, mas vai do Léo, né? O Léo sempre perde essas divididas, cara. O Léo sempre perde essas divididas. É impressionante, irmão. É o tipo de lance que eu acho que o João Vitor não perderia. Porque ele chegaria, ele por ser mais veloz, chegaria antes na bola. E aí depois desse gol, o Vasco dorme ainda mais no jogo, né? O Vasco tira uma soneca e começa pronto. Uma bola boba, uma bola parada, o Paulo Henrique perde. Beleza, perdeu pro Rubens. E aí, sem o Maicon lá na área, um cobrindo o outro aqui. Bola aérea, o Paulinho vai lá e faz o gol. E aqui, claro, não é só o Léo que dorme, mas a zaga toda do Vasco. Mas o Léo é o cara que tá na bola. O Léo é o cara que tá na bola, irmão. E aí ele dá bronca na zaga toda. Eu acho talvez até que o Hugo Moura poderia ter tido um posicionamento melhor. Mas o Léo deixou com muita facilidade o Paulinho ganhar a frente dele, cara. Com muita facilidade. Até porque o Pitoto já tava marcando que tava nas costas do Léo. E aqui ele dorme no ponto, ele fica preso, ó. Ele fica preso e não sobe. Não sobe. Aí o Paulinho antecipa na velocidade e atropela ele. Dois lances bobos. Que assim, você olhando por fora, dava pra ter impedido. Olha aqui. O Léo, ele vê a bola vindo, mas ele não tem a ação de dar o passo à frente pra cortar.
Ele fica preso no chão. E aí, pra quem é babador de ovo do Paulinho, ele vai lá e comemora o gol contra o Vasco como se fosse contra qualquer outro time. Então para de ficar babando o ovo do Paulinho, caralho. Para com isso. No segundo tempo, o Esforço entrou bem nessa fase de construção do Vasco no ataque, mas errou muito na saída de bola. Lá com o Léo Jardim, ele. Quando o Vasco bota a bola no chão, o Vasco consegue ser perigoso. Ó. Quando bota vários jogadores aqui, consegue ser perigoso. Aí o Esforça opta pelo chute. Ele poderia ter tocado no Verratti, agora vendo aqui mais calmo, mas a bola veio pedindo, se apresentando, né, para ele chutar. Ele faz a finalização, o Esforça, ele tenta buscar o ângulo, mas o chute vai saindo, né, demais. Bola longa do Lucas Piton buscando o Emerson Rodrigues, é o que eu falo. O Emerson Rodrigues, ele é rápido. Ele chega muito na frente dos zagueiros. Muito na frente, ó. Ele é rápido. Ele dá o tapa e olha a diferença dele de velocidade. E aqui se apresenta pro chute, tava bloqueado. E esse corte dele aqui era a hora que era pra ele ter chutado. Era pra ter chutado. Se atrapalhou com a bola sozinho. Se ele chuta aqui no canto, a Everson tá todo lá, porra, dá pra ter feito gol. Pelo amor de Deus. Emerson Rodrigues do céu. Essa puxada de contra-ataque do Atlético Mineiro, o Vitor Luiz foi cirúrgico. O Piton não estava bem no jogo, mas o Vitor Luiz entrou. E foi bem o Vitor Luiz nos minutos que teve em campo, tem que ser justo. Ele entrega a perna direita pro Hulk e vai lá, então chuta de direita. Ele sabe que a direita do Hulk é boa, mas porra, não se compara à esquerda. O Hulk o tempo todo tentando fazer ele dar a perna esquerda, ele não dá. E aí consegue travar muito bem o Vitor Luiz. Mais um lance. Isso aqui saiu até errado, né, cara? Porque o Piton, porra, já tinha saído os lances estão errados, assim, né? Esse lance foi antes. Essa chapada foi antes do que aquele lance lá do Hulk. Porque o Piton já não estava mais em campo e que o Piton estava em campo. Agora voltou ao normal com o Vitor Luiz. Essas puxadas de contra-ataque do Atlético Mineiro são muito perigosas. E é algo pro Vasco ficar muito esperto aqui em São Januário. Porque vai ter que se lançar um pouco mais pro campo de ataque. E vai precisar ficar atento com um contra-ataque, né? Do Atlético Mineiro, que é rápido, que é forte. Tem que ter uma marcação muito firme. E aí eu volto a falar sobre o João Vitor no time titular, que é um zagueiro de velocidade. E aí eu volto a falar sobre o João Vitor, que é um zagueiro de velocidade no final. Mas é isso, rapaziada, estamos vivos no confronto, não tem nada perdido. Eu ainda acredito que essa camisa é muito pesada e o Vasco tem grande chance de se classificar na Copa do Brasil. Não desanime, vamos fazer uma festa em São Januário e conseguir empurrar o nosso time rumo a essa classificação da tão sonhada conquista da Copa do Brasil. Ainda tá perto pra gente, o Atlético Mineiro ganhou, fez o seu papel em casa, tinha que ganhar, mas tá tudo em aberto ainda nesse confronto, tanto pro Vasco quanto pro Atlético Mineiro, beleza?